Estamos aí diante de mais um culto com a graça do Senhor Jesus. Culto esse, é claro, mais uma vez um culto gravado, um culto online, porque temos essa deficiência diante da pandemia. Estamos aí no terceiro domingo após, ou na quaresma, vivendo com Jesus o seu sofrimento, andando rumo à cruz. E parece que esses dias que nós estamos vivendo, principalmente agora de novo, quando tudo está fechado, escolas e igrejas, essa quaresma, esse sofrimento ao redor do povo, nos faz lembrar o sofrimento de Jesus. Vamos iniciar aí, lendo o Salmo 19. Esse Salmo nos diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é divertido, a grande recompensa em obedeceres. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Que essas palavras últimas sejam também aí o nosso início desse culto, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Boa noite, irmãos de casa. Vamos iniciar o nosso louvor com o louvor do Cantai de número 75, Abba, Pai. Deus
início desse culto, hino 328, medo tens que o tentador te vá vencer. Hino 328, medo tens que o tentador te vá vencer. Após entoarmos esse hino de louvor ao Senhor, queremos dizer, convidando a igreja a estar em espírito conosco, dizendo que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Deus Espírito Santo esteja conosco hoje e para todos sempre. Amém. Quero convidá-los para nós fazermos nossa oração pessoal, silenciosa, de início de culto. Pai amado, Pai justo, santo e bom, nós chegamos à Tua presença pelo nome santo de Jesus e reconhecemos que o nosso socorro vem de Ti, ó Senhor, Criador dos céus e da terra, mantenedor do universo. E a Ti nós inclinamos nossas faces e também derramamos o nosso coração, Te agradecendo por essa oportunidade que temos de estar em Tua presença a partir da Tua santa palavra, que é consolo, força e vida para as nossas vidas. Senhor Deus, sabemos que esse tempo estão tão difíceis, com essa pandemia, com todos os problemas que estão ao nosso redor, com tantas mortes, tantas enfermidades, nós recorremos a Ti, Senhor, esperamos em Ti. Pedimos que Tu continues trazendo perdão de todos os nossos pecados, porque mesmo diante de todos os problemas da vida, continuamos ainda pecando por pensamentos, palavras, ações e omissões. Por isso nós recorremos a Ti, Senhor nosso, Deus nosso, recorremos a Jesus Cristo, Teu Filho, que morreu de braços abertos por nós,
para recebermos o teu perdão e a novidade de vida. Receba essa oração, nos perdoe, ouça a nossa oração, em nome e por ordem de Jesus, o nosso perdoador, o nosso Salvador. Amém. Amados irmãos, nós queremos ler a primeira palavra aí do Senhor, um texto do Novo Testamento, lá do livro de Hebreus, no capítulo 9, versículo 1 a 15. Hoje nós falaremos na mensagem sobre temos um novo templo, temos um novo santuário. Enquanto nós estamos aqui gravando da igreja, porque nós não podemos abrir as portas da igreja, buscando minimizar essa situação de contágio do corona, nós queremos falar um pouquinho sobre o santuário que é Jesus, o tabernáculo, o templo, né? E a palavra de Hebreus, capítulo 9, versículo 1 até versículo 15, nos diz assim: ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um tabernáculo terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamada Lugar Santo, e estava um candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se encontrava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estava o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas, não cabe agora falar detalhadamente. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água, e essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Quando Cristo veio como sumo sacerdote, dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertence a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu por resgate pela transgressão cometida sob a primeira aliança. Esse é o texto do Novo Testamento, o texto de Hebreus, texto também que está ligado
intimamente com o Evangelho de hoje, com o que nós queremos trazer na reflexão dessa noite. Quero convidá-los para nós falarmos com Deus em oração, depois teremos um momento de louvor. Senhor Deus, Tu que no tempo certo da história enviaste o Teu Espírito Santo para iluminar, para santificar, para testemunhar sobre as palavras de Jesus, dando crédito e lembrando aos corações e às mentes dos Teus filhos e filhas, discípulos em todos os tempos, sobre todas as coisas referentes à salvação. Pedimos a Tua iluminação, para que possamos compreender, vivenciar e ouvir a Tua palavra com profunda reverência, e que Tu possas nos dar discernimento, e aguardemos então em nosso ser, cheios de alegria, possamos ser praticantes dessa palavra, e que ela possa nos encher de esperança, nesses momentos desconfortantes em que vivemos diante da pandemia. Ilumine, Senhor, e santifique as nossas vidas, em nome e por ordem de Jesus, Teu Filho, o Senhor nosso. Amém. Teremos então um breve momento de louvor e depois voltaremos para ouvir o Santo Evangelho e a mensagem. Hino 82 do nosso cantar, em Tuas mãos descansarei, eu te adoro, Deus.
conforme o evangelista João, no capítulo 2, versículo 13 a 22, onde aqui os tradutores trazem como título dessa passagem: Jesus purifica o templo. Diz assim então o Santo Evangelho: quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu alguns vendedores vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, e espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhe respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias. Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Essas são as palavras do Evangelho, palavras do Senhor para a mensagem deste dia. Que o Senhor Deus possa abençoar a nossa reflexão. Anunciamos sempre em nome do Senhor Jesus. Amém. Temos um novo templo, temos um novo santuário. Nessas 2 semanas está tudo fechado novamente devido à pandemia. Claro, menos os serviços essenciais. Enquanto o governo luta desesperadamente para amenizar o aumento do combustível, removendo o imposto sobre o combustível na esfera federal, o governo de São Paulo aumenta o valor do imposto estadual sobre os mesmos, inchando as fileiras de reais, dando lastro ao seu caixa estadual. Podemos dizer que isso é um absurdo nesse momento tão difícil para o povo brasileiro, para todos nós. Em Santa Catarina, no mês de fevereiro, morreu mais pessoas de Covid do que no ano de 2020 inteiro. A nossa família também perdeu alguns amigos e conhecidos, irmãos de fé, e a comoção também é real. E para que possamos nos preservar e minimizar o contágio, estamos vivendo em nossas cidades como se fossem cidades fantasmas. No último domingo, quando desci aqui para o templo para gravar o culto, à tarde parecia que estava passando por uma cidade abandonada. Tudo fechado. Pouquíssimas pessoas na rua. Inclusive as casas estavam fechadas porque o tempo estava para chover. Parecia uma cidade de filme pós-guerra. Então um sentimento ruim me absorveu. Que situação, onde nós chegamos? Tudo fechado, colégios, também as igrejas.
E em falar em igrejas e templos fechados, o povo fica ainda mais distante desses momentos de comunhão e contato com os outros seres humanos. E além disso, é preciso se reinventar em seu interior, porque a forma, o hábito de desenvolver o seu culto, a comunhão e o fortalecimento espiritual no templo não pode mais ser utilizado. E essa conexão, ela deixa de existir, mesmo que seja por algumas semanas, alguns meses, pelo menos é o que temos vivido nessas semanas. Para ajudar a desenvolver a vida espiritual é necessário, então, estarmos em contato virtual com os cultos, com mensagens, com canções, orações e assim por diante. Então entramos no texto de hoje, João 2, 13 a 22, onde o evangelista João, no versículo 13, já nos diz: está próxima a Páscoa dos judeus. E Jesus vai então para Jerusalém. De antemão recordamos que hoje nós vamos desenvolver o tema: temos um novo templo, um novo santuário. Será que esse novo templo é assistir o culto online, via internet? Vamos ver. No versículo 14, diz que Jesus, ele entra no templo. Jesus entra no grande templo de Jerusalém. Entra naquela grandiosa estrutura daquele templo magnífico, junto aos pórticos, com aqueles pátios enormes, e ali no hieros, ou seja, a palavra grega que é traduzido templo, Jesus encontra os que vendiam bois, ovelhas, pombas, e também encontrou lá outros que trocavam dinheiro sentados diante de suas mesas. Bom, a princípio não há nada de errado nisso, pois quem vinha de longe para adorar no templo ou fazer ofertas para buscar o seu perdão, ele tinha dificuldades em trazer um boi ou uma ovelha ou mesmo pombos, porque a viagem era longe e não se tinha muito bagageiro para trazer como nós temos hoje em nossos carros. Os cambistas, eles estavam ali porque o templo possuía a sua própria moeda, e os líderes do templo não aceitavam outro dinheiro exceto aquele específico para o templo. Então se fazia necessário trocar os outros tipos de moedas para o dinheiro do templo, então poderem comprar os seus animais para o sacrifício. É mais ou menos como chegar diante de um pedágio hoje de automóvel numa autoestrada. Eles só aceitam a moeda oficial do Brasil, o real. Não aceitam nem cartão, nem cheque, nem moeda estrangeira. Bom, no versículo 15 do texto, nós temos aqui então várias ações de Jesus. O interessante é que ainda nós não temos nenhuma palavra que saía da boca de Jesus nesse versículo. E a partir dessas ações de Jesus, ele entra em conflito, um conflito público com as autoridades do templo, as autoridades religiosas. E essas autoridades questionavam Jesus se ali começava então, ou melhor, quando essas autoridades questionaram Jesus, ali começava a se cumprir o que João anuncia no assim chamado prólogo, em João capítulo 1, versículo 1, que diz: ele veio para os seus e os seus não o receberam. Jesus então fez um chicote. Era proibido entrar no templo portando armas. Também, e provavelmente, era proibido entrar usando um chicote. Então, diz a palavra que Jesus pega cordas que haviam ali no templo e fez um chicote.
desenvolveu uma habilidade, fazer um chicote. E com aquele chicote, Jesus expulsou daquela parte mais externa do templo as ovelhas, os bois, e derramou o dinheiro dos cambistas, virando as mesas, espalhando as moedas no chão. O versículo 16 do texto diz: aos que vendiam os pombos, Jesus disse: tirem essas coisas daqui. Ou, mais ou menos, tire para fora isso. Não façam da casa do meu pai uma casa de empório, no grego, ou seja, uma casa de negócios. E o versículo 17 fala lá: o zelo pela casa, ou pela tua casa, me consumirá. Só aparece aqui no Evangelho de João, e é uma reminiscência, ou seja, uma lembrança, lá do Antigo Testamento, ainda do Salmo 69, versículo 10, que diz: até quando choro e jejuo, tenho que suportar zombaria. Ali também, esse sentido quer dizer que Jesus se sentiu zombado por aquele momento, aquelas coisas acontecendo ali no templo. Quando prestamos atenção, nós vamos notar que os discípulos de Jesus, eles só aparecem aqui. Até aqui Jesus, ele age e está sozinho. Agora eles aparecem, e quando as mesas já estavam viradas e tudo aquilo tinha acontecido, agora estavam junto com Jesus. Ou se lembram do que estava escrito. Todavia, os discípulos só entenderam o que Jesus fez, no seu significado profundo, após a Páscoa. E realmente entenderam tudo o que Jesus disse e fez após receberem o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então chegamos no versículo 18, e ele inicia dizendo: então os judeus lhe perguntaram. O grego aqui, a palavra apokrinomai, quer dizer, os judeus tomaram a palavra, eles falaram, ou eles começaram a falar e disseram a Jesus. Na verdade foi mais uma pergunta para Jesus. E aqui quando fala de judeus, não quer dizer todos os judeus, são os líderes judeus, as autoridades judias que comandavam o templo de Jerusalém naquele tempo, naquele momento em que Jesus estava ali, ou num período, mais ou menos como se nós pensássemos o conselho da igreja hoje, nesse período. E eles perguntam que sinal ou que prova vai mostrar para comprovar a sua autoridade por fazer isso. Se nós pensarmos um pouquinho e lembrarmos do Evangelho, nós vamos ver que geralmente, quando Jesus é questionado mais ou menos nesse sentido, onde as pessoas pediam sinais para ele, ele não respondia nada. Ele deixava as pessoas no vácuo. Mas diante dessa pergunta dos judeus, das autoridades judias ali, pedindo uma comprovação da sua autoridade, mas aqui no versículo 19, então, parece que Jesus ele abre uma exceção. E é uma exceção santa, para mostrar algo extremamente importante. Mostrar uma prova teológica, uma ação do céu na terra, e Jesus diz assim: destruam esse templo. Só que essa palavra que o português traduz como templo, o grego, ele traz uma outra palavra, naos. E naos significa santuário, significa aquela parte mais interna do templo, onde nós lemos há pouco em Hebreus, o Santo dos Santos, onde só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano para fazer o sacrifício para o perdão do povo. E Jesus então diz: destruam o naos, o santuário, o santo dos santos.
Não o templo maior, onde ele tinha expulsado os bois, as aves e as ovelhas. E ele continua dizendo: e eu mesmo, em 3 dias, o levantarei. Eu mesmo edificarei. É bom lembrarmos então que esse Santo dos Santos é aquele lugar específico, onde o sacerdote entrava, o sumo sacerdote, para fazer um sacrifício de sangue para o perdão do povo. Jesus era e Jesus é esse santuário, esse Santo dos Santos, esse templo divino do perdão de Deus para todos os homens da história da humanidade. Temos um novo templo, temos um novo santuário, ou seria melhor, temos um novo santuário chamado Jesus. E aqui dá para fazer um parêntese, lembrarmos quando Jesus morreu e houve trevas. O Evangelho narra que as cortinas do templo se rasgaram, o véu se rasgou, houve uma abertura do Santo dos Santos, ou seja, Jesus abriu o caminho para o Pai com o seu sacrifício. O evangelista João, ele mostra um grande mal-entendido. Jesus fala das coisas do alto, Jesus fala das coisas espirituais, e os líderes e autoridades judias, eles compreenderam as palavras de Jesus como se fosse algo físico, terreno. Jesus evidencia o espiritual, o teológico, as coisas do alto, e os judeus o físico e real, ou seja, somente aquilo que os olhos veem. Ficando claro isso na resposta deles no versículo 20, quando eles responderam para Jesus: esse templo levou 46 anos para ser construído, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias. No versículo 21, João deixa claro que Jesus falava de si mesmo. Falava que ele era o santuário era o seu corpo. E já ligando o versículo 22, diz assim que quando foi ressuscitado do meio dos mortos, os discípulos recordaram que ele tinha dito. Os discípulos então, após a ressurreição, estão diante do fenômeno pós-pascal. Então, creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Lá em João, para frente um pouquinho, João capítulo 15, versículo 26, Jesus diz aos seus discípulos: quando vier o Paráclito, o Conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará ao meu respeito. Ou seja, o Espírito Santo fará com que os discípulos se recordem das palavras de Jesus e se recordem das palavras das Escrituras, do Antigo Testamento, dos Salmos, dos Profetas. Podemos ainda pensar e evidenciar aqui que o Antigo Testamento são as Escrituras e as palavras de Jesus, o Novo Testamento. Estimados irmãos e irmãs, nós estamos vivendo a Quaresma. E a Quaresma, ela não aponta para nós. Nem sequer chega perto de nós como pessoa, como ser humano. Comparados aos discípulos de Jesus, somos aqueles que lembram o que Jesus fez e o que nós fazemos. Mas sim, ou melhor, somos aqueles que lembram o que Jesus fez e o que nós não fazemos, mas sim o que fazemos que o levou até o madeiro. O ponto focal aqui é Jesus e também as suas palavras. E Jesus fala a respeito do seu corpo, o santuário.
Ele fala da cruz da ressurreição. Ele fala da destruição do santuário e fala sobre a reconstrução do santuário, ou seja, morte e vida. Ele fala que temos um novo templo, um novo santuário, que é Ele mesmo e o seu próprio corpo. Como resultado desta paixão e morte de Jesus Cristo, nós temos esse novo santuário bem próximo de nós. De um santuário terreno que estava dentro do grande templo de Jerusalém, para um santuário humano e divino ao mesmo tempo, um santuário celestial que uma vez por todas foi morto e ressurgiu, cobrindo a multidão dos pecados de todos os homens, de todos os tempos da história, muito bem narrado no livro de Hebreus, no capítulo 9, do versículo 1 em diante. Então pergunto para os irmãos, já que estamos chegando no final da mensagem de hoje: onde está a presença de Deus hoje? Onde está a presença de Deus hoje? A presença de Deus se dá em seu Filho Jesus Cristo, e ela é muito concreta, ela também é muito física. Ela está na palavra, aqui. Na palavra do Senhor, nas Escrituras Sagradas. Ela também está nas águas do batismo. Ela também está no pão e vinho, ou no corpo e sangue de Jesus, na Santa Ceia. Portanto, nós cristãos não estamos mais atrás de templos, ou reconstruir o templo de Jerusalém. Que perda de tempo! Jesus deixa claro agora que o templo, o santuário, é o seu corpo, ou seja, em Jesus Deus se faz presente no mundo para transformá-lo, para perdoá-lo, santificá-lo, trazê-lo de volta à vida, promovendo a vida eterna junto ao Pai. Precisamos nos deter e focar no santuário de Deus entre nós, Jesus Cristo. A presença de Jesus entre nós e sua palavra e sacramentos são puros e verdadeiros bálsamos para a nossa vida, produzindo vida, produzindo cura, produzindo auxílio, esperança, conforto em meio a essa pandemia terrível, trazendo alento aos corações, vigor, para continuarmos a viver, mesmo que estejamos de luto, mesmo que exista choro, mesmo que exista dor. Porque tudo isso Jesus levou sobre a cruz, quando morreu por nós. Mesmo que o nosso coração esteja em pedaços, recordamos que Jesus foi triturado e moído pelas nossas transgressões, para que nós pudéssemos viver e sermos curados dos nossos pecados, das nossas enfermidades e da morte. Ele nos revela o Pai e aponta para a bondade, para a misericórdia do Pai. Esse é o grande benefício da paixão e da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos um novo templo, ou seja, um novo santuário. Mais importante do que estarmos no templo, nesse tempo de pandemia, é confiarmos e vivermos nesse santuário que é Jesus, porque nele nós temos a presença do Pai. Que Deus nos ajude, em nome do santuário ou do novo templo, Jesus Cristo. Amém. Queremos agora cantar a primeira estrofe do hino 329, Que bondoso amigo é Cristo. Revelou
Deus em oração e colocarmos diante do Senhor tudo aquilo que temos em nosso ser, nossos pedidos, nossas súplicas, nossos agradecimentos, nossos temores, enfermidades, preocupações, nossas vitórias, enfim. Cada um de nós pode colocar na oração tudo isso. Queremos orar a oração que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja, a oração do Pai Nosso, e convido-os para que orem comigo. Falemos assim com o Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Entoemos as duas estrofes finais do hino 329, que bondoso amigo é Cristo. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Desejamos a todos, irmãos e irmãs, as mais ricas bênçãos de Deus, uma ótima semana, que possamos permanecer firmes e sólidos na presença do Senhor, o tabernáculo de Deus, o santuário de Deus, entre nós, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Recebam um forte abraço e até o nosso próximo culto.